falar de política agora. Davidson Cavalcante chega aqui comigo, meu mestre. Muito boa noite, senhor. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo sempre. Vamos junto. Vamos falar de bastidores que estão pegando fogo cada vez mais, né? Bora começar falando de Cabo Maciel, PL, né? Mas deve ser candidato no interior, unindo forças com o governador Wilson Lima. É isso que os bastidores trazem pra gente? Itacoatiara é um colégio eleitoral estratégico, não é? Todo mundo quer ter os maiores colégios eleitorais nas mãos. A gente já falou de Parintins. A gente de vez em quando fala aqui de Manacapuru. Itacoatiara é bem aqui, é na Biqueira. É um colégio eleitoral da zona metropolitana de Manaus. E lá também a disputa está acirrada, porque o atual prefeito Mário Abraim, que está envolvido em uma série de polêmicas, também não é diferente, com professores, com a imprensa local, e pese também uma série de contratos que a Prefeitura de Itacoatiara vem sofrendo também no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, investigações, como também do Ministério Público, mas o Mário Abraim é o atual prefeito e pai do deputado estadual, que é do União Brasil, partido do governador, Thiago Abraim. Não é? Tudo indica que o Thiago Abraim, que lá em Itacoatiara preside o União Brasil, deva ter aí uma decisão muito clara, né? Deve apoiar o seu pai na reeleição à prefeitura, mas ele aqui é da base do governador do estado do Amazonas. E aí é que entra o Cabo Maciel. O Cabo Maciel vai tentar pela terceira vez ser prefeito de Itacoatiara. É o colégio eleitoral do deputado estadual, é o seu principal celeiro, mas não consegue vencer uma disputa lá. Ele já tentou vencer 2 vezes, bateu na trave, na terceira, inclusive, que se achava que ele poderia alçar voo, não conseguiu, mas vai tentar e para isso ele vai contar com o apoio, provavelmente, do governador Wilson Lima. Ele já vem articulando isso e aí entra uma coisa muito interessante. O Cabo Maciel não mudou de partido, ele continua no PL. E aí circula um burburinho aqui em Manaus de que o PL, que é o partido de Bolsonaro, tá? E que tem hoje um pré-candidato, que o Bolsonaro foi lá, bateu no ombro, o capitão Alberto Neto, pode unir forças com outro partido que também tem um pré-candidato, Roberto Cidade, que é a União Brasil. Logo, a situação do Cabo Maciel em Itacoatiara, com o apoio do governador, mostra o que o Cleiton já falou. Quem é que manda no PL de verdade, né? Porque o PL tem várias frentes, mas é o partido hoje de direita. O Cabo Maciel, ele fica ali meio que de centro, né, centrão, apesar dele ser militar, mas ele não é tão assim, esse extremado, esse espectro de direita assim. E em Itacoatiara, ele vai tentar furar o bloqueio do atual prefeito Mário Abraim. Vamos ver como é que vai ser as coisas lá, Cleiton, mas a gente tem que falar sim de Alberto Neto e tem que falar sim de Roberto Cidade do União Brasil. Acho que é importante a gente bater nessa tecla. Já que você traz isso, pode haver uma união das chapas. Isso é importante. Segundo uma fonte hoje que eu conversei à tarde, para procurar saber se tem fundamento, porque isso é um boato, é uma especulação. O que está por trás dessa união do PL com União Brasil? Primeiramente, são os números. As últimas pesquisas têm mostrado cada vez mais um desenho que preocupa os principais adversários. A Momandel e Davi Almeida continuam polarizando a disputa eleitoral. Nós estamos falando de 6 meses da eleição em outubro. Tem janela partidária que já fechou, tem agora as convenções, mas tudo isso já movimenta para que não se deixe para cima da hora para resolver o problema. Outro ponto, o que também está por trás disso? Lembra que o Wilson Lima fez uma mexida, tirou o Fausto Júnior de Brasília, botou na secretaria dele, botou como secretário, para que o Paulderney, que estava criando problema para o governador, fosse para Brasília? Sim. Então a estratégia parece que é a mesma no PL. Alfredo Nascimento não esconde nos bastidores o desejo de voltar a ser deputado federal. Ele é suplente hoje do capitão Alberto Neto. Então a tendência, pelo menos por trás, é de que se o capitão Alberto Neto e o Roberto Cidade se juntam em uma eventual chapa, pode ser que os dois tenham condições de brigar por uma vaga no segundo turno. Aí tem que ver quem é que vai ceder. Pelo que eu ouço do PL, ninguém vai ceder. Pelo que eu ouço do União Brasil, também ninguém vai ceder. E aí entra o Wilson Lima, que está por trás como capitão desse barco, tentando articular isso segundo uma fonte muito próxima, inclusive do governador do estado do Amazonas. E olha, essa fonte, inclusive, esteve em Brasília
e disse que o Bolsonaro, que vem em maio aqui anunciar a pré-campanha de Alberto Neto, está ciente de tudo isso. Então a gente precisa analisar, porque isso é uma conjectura muito importante, porque a gente está falando de 2 pré-candidatos que são pré-candidatos de grupos políticos fortes dentro dessa estrutura das eleições municipais, Cleiton. Se vai vingar, meu amigo, eu não sei. Mas o que eu sei é que esse é o período que as rasteiras, as pernadas, as danças das cadeiras costumam acontecer, né? A jogada de xadrez, né? E como você Enfim, bem já falou, tudo em busca do poder. E como você bem já falou, me parece que o Wilson Lima andou assistindo House of Cards, né? Netflix, xadrezinho. 6h31 em Manaus. Ó, o nosso programa Povo na TV está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. O entrevistado de hoje foi Marcelo Ramos. Acompanhe o resumo de como foi. Marcelo Ramos anunciou a pré-candidatura faltando 2 dias para o fim do prazo de filiação a um partido político para concorrer às eleições municipais. O ex-deputado federal estava filiado ao PSD, mas deixou a sigla para se filiar ao PT. Ao chegar à emissora como pré-candidato para a rodada de entrevistas, ele falou com veículos de comunicação do Grupo Norte. Aqui eu me estabeleci profissionalmente, aqui eu tive a honra dos manauaras de ser vereador, deputado estadual, deputado federal. Por que o senhor resolveu novamente colocar seu nome como proposta para comandar a capital do Amazonas? Por 3 motivos. O primeiro motivo é a angústia de um manauara nascido em Manaus, que tudo da minha vida é em Manaus, olhar um debate pré-eleitoral como eu estava olhando e perceber 6 candidatos que não falam sobre os problemas da cidade. Ramos é um dos políticos mais tradicionais do Amazonas e conhece bem a política local. Hoje, ele pretende concorrer pela 2ª vez à Prefeitura de Manaus e negou que sua pré-candidatura seja de fachada. Primeiro que quem me conhece sabe que eu não disputei nada de fachada na minha vida. Eu sempre fui muito firme nas minhas posições. A entrevista teve um tempo de 16 minutos. Desse total, 10 minutos sobre temas gerais e a relação dele com o atual prefeito de Manaus. Em relação ao prefeito Davi, se você resgatar, e eu vou resgatar inclusive os vídeos das minhas caixinhas de respostas, eu sempre disse, entre os candidatos que estão aí, eu acho que ele é o melhor. Agora tem um candidato melhor do que ele, que sou eu, mais preparado, mais experiente, com mais articulação com o governo federal, mais conhecedor dos problemas da cidade de Manaus e mais capaz de superá-lo. Na dinâmica para quem você serve o tacacá, o pré-candidato serviu apenas ao presidente Lula e ao vereador Caio André, mas rejeitou a iguaria a Davi Almeida, Wilson Lima e Roberto Cidade. Nessas cuias tem personalidades da política amazonense. O senhor pode apontar, porque nós já embaralhamos aqui elas. Por fim, finalizou destacando a iniciativa do Grupo Norte de Comunicação em entrevistar os nomes cogitados para a disputa à Prefeitura de Manaus. E eu gosto quando eu venho aqui, a gente é apertado, é questionado, os outros candidatos vão vir, também serão apertados, questionados. O cara não pode achar que ele vai vir para cá e só vai receber pergunta confortável. Eu acho que é o desconforto que é a beleza da democracia e a beleza do jornalismo. Então, parabéns à TV do Norte por essa iniciativa. Já que a gente está falando de Marcelo Ramos, daqui a pouco eu vou chamar o Davidson de novo para a gente falar de Anny Moura. Cadê Anny Moura? Davidson vai falar para a gente onde. Tá bom, Davidson? Deixa para daqui a pouco. De volta com Tá Na Hora, com Davidson Cavalcante, para falar de Anny Moura. E aí, Davidson, cadê Anny Moura? Só quero te dizer que, além de falar da Anny, o PL tem um outro probleminha também para resolver, que pode mexer nesse tabuleiro, que é a Débora Menezes, tá? A gente vai deixar esse bastidor para amanhã, para o nosso telespectador. Falando da esquerda agora, Marcelo Ramos, que hoje falou com a gente, inclusive não fugiu de nenhuma pergunta, foi muito direto. Amanhã, a expectativa é que todo o núcleo principal da esquerda se unam para, digamos ali, cravar, bater o martelo e dizer que Marcelo Ramos é, de fato, o nome da esquerda, da federação de esquerda ali, que tem 3 partidos principais, PT, PCdoB e PV, para a Prefeitura de Manaus. Isso, claro, todo mundo já articulou e aí entra a Anny Moura. O que eu sei, segundo os bastidores, inclusive conversando com fontes? A Anny Moura é aguardada amanhã para um posicionamento oficial, ela que conversou com Marcelo Ramos, para
desistir oficialmente da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus e, quem sabe, acatar uma decisão que a gente já deu aqui no Tá Na Hora, que é se lançar como pré-candidata a vereadora pelo PT. Lembrando que o PT trabalha com a ideia hoje, a federação, né, os 3 partidos, de fazer pelo menos 3 vereadores. Pode fazer até 4, porque a federação ela consegue formar a maioria para isso. Então precisa ter gente com muita capacidade de puxar voto. Por isso que o José Ricardo está nesse balaio. Anny Moura, que não desistiu da pré-candidatura, foi a única que não abriu mão. Amanhã é aguardado no núcleo da esquerda, numa reunião de manhã importantíssima para bater o martelo e Marcelo Ramos ser esse nome aí para disputar a Prefeitura de Manaus com o apoio direto do Lula. Vamos aguardar então, né? Vamos aguardar. Amanhã a Davidson traz as novidades pra gente, até porque ela parece estar com o marido doente, né? E pode pesar muito isso na decisão dela. Exatamente. Só para te dar um balaio, ontem eu falava aqui do Plínio Valério, Eduardo Braga e Omar Aziz também votaram contra a PEC das drogas. Olha aí. É isso, minha gente.